Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 326, o capítulo é o capítulo 9. Então, hoje nós vamos iniciar um novo tema que é cataclismos futuros. Então, Kardec começa da seguinte forma: as grandes comoções telúricas se têm produzido nas épocas em que a crosta sólida da Terra, pela sua fraca espessura, quase nenhuma resistência oferecia à efervescência das matérias em ignição no seu interior. Então, nós sabemos que é óbvio que a geologia ela admite aproximadamente 6, 8, 9 períodos geológicos na Terra. Mas nós sabemos, por fonte espiritual, que os períodos geológicos foram mais de 20, né? Porque depois do período geológico, porque, por exemplo, teve período geológico, estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual nascimento do homem. Só que a Terra passou-se por vários outros períodos de cataclismos, né? É lógico que 6, 8, 9 cataclismos, vamos dizer, esses períodos geológicos, total no globo, né? Inclusive o período diluviano, que não foi diferente dos outros períodos. Mas houve também vários outros cataclismos, mas não geral, e sim local e também parcial na Terra durante esses, vamos simplificar, 5 bilhões de anos, 5 bilhões de anos, né? Então, no princípio, é natural, existia muito mais cataclismos devido à espessura, né, da crosta da Terra, assim, muito frágil, né, sem nenhuma resistência, oferecia a efervescência da matéria em ignição no seu interior. Tais comoções foram diminuindo à proporção que aquela crosta se consolidava. Numerosos vulcões já se acham extintos, pois nós sabemos, né, que em 2023 a geologia tem confirmado que milhares de vulcões já se encontram extintos. Outros, os terrenos de formação posterior soterraram. Ainda certamente poderão produzir-se perturbações locais, porque é natural que certos vulcões extintos, nós temos conhecimento disso aqui na Terra, que certos vulcões extintos, vamos pensar assim, 800 anos,
1.500 anos, de repente ele entra em atividade novamente, porque faz parte da natureza divina, faz parte da natureza de Deus. Então, ainda certamente poderão produzir-se perturbações locais, só que os vulcões, hoje por 2023, encontrarem-se numa escala assim, bem menor, então quase sempre as perturbações, né, que o termo é esse, as perturbações, né, do vulcão é pequena, porque ele apenas entra em erupção e afeta algumas aldeias, algumas cidades, e não mais que isso, e depois ele se acomoda novamente. Por efeito de erupções vulcânicas, da eclosão de alguns vulcões novos, existem também alguns vulcões novos, de inundações repentinas de algumas regiões poderão do mar surgir ilhas e outras ser por ele tragadas, mas passou o tempo dos cataclismas gerais. Então, Kardec está dizendo que passou-se o tempo dos cataclismos gerais. É o que nós já dissemos já no início desse vídeo. Então, hoje, 2023, vamos pensar assim que a Terra é o último cataclismo geral que ela enfrentou, foi o período diluviano, né, que inundou todo o globo terrestre, toda a Terra. Depois do período diluviano, mas são períodos geológicos, depois daquele período, existiu sim algumas perturbações, algumas convulsões, né? Mas em pontos isolados, em pontos assim, como podemos dizer, parcial, não total, parcial, em determinados locais também, né? Como os que assinalaram os grandes períodos geológicos, né? Então, só para ver se e outros ser por ele tragadas, mas passou o tempo dos cataclismas gerais. Então, repetindo novamente, Kardec nos afirma aqui que cataclismos gerais não vai ocorrer mais na Terra, né? Mas a gente sabe que essas perturbações, de vez em quando, de placas tectônicas, de alguns vulcões em erupção, então isso aí é um processo natural, até porque a Terra ela ainda está praticamente no berço, no processo evolutivo. Como os que assinalaram os grandes períodos geológicos, a Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, coloca doravante o gênero humano ao abrigo de perturbações gerais, a menos que intervenham causas desconhecidas a ela
estranhas e que de modo nenhum se possam prever, né? A não ser que exista algo que o ser humano, os cientistas desconhecem, mas acreditamos que isso não ocorrerá mais, esses cataclismas gerais, né? Mas algumas perturbações, como no caso de tsunami, furacão, vulcão, terremoto. Então, podemos dizer-se que nós aqui na Terra não nos encontramos livres desse processo ainda. Então, na questão de número 12, Kardec comenta assim: quanto aos cometas, estamos hoje perfeitamente tranquilizados com relação à influência que exercem. Então, hoje em dia, 90% da humanidade está bastante instruída a respeito da influência que um cometa exerce. Antes, todos acreditavam que o cometa era algo sólido, e depois os astrônomos eles descobriram que os cometas eles não são sólidos, e sim gasosos. E além disso, as crendices, as pessoas acreditavam que a presença de um cometa traria má sorte, né? E, enfim, tudo que não presta. Então, hoje é comprovado cientificamente que isso é tudo crendice. Então, a influência que exercem mais salutar do que nociva. Então, olha só, é mais salutar a presença de um cometa do que nociva, por parecerem eles destinados a reabastecer os mundos, se assim nos podemos exprimir. É lógico que Kardec ele está usando-se agiu dessa forma, mas não tem nada a ver desse negócio de reabastecer os mundos, se assim nos podemos exprimir. É que Kardec não pôde, naquele momento, esclarecer um pouco além a respeito dos cometas, porque não existe esse negócio de reabastecer nada, né? Trazendo-lhes os princípios vitais que eles armazenam em sua corrida pelo espaço, isso também não tem fundamento, né? Trazendo-lhes os princípios vitais que eles armazenam em sua corrida pelo espaço e se aproximarem dos sóis, assim, pois, seriam antes fontes de prosperidade do que mensageiros de desgraça. Sim, eles são, assim, mais mensageiros da prosperidade do que mensageiros da desgraça, mas que são fontes eles onde eles trazem armazenado o princípio vital pela sua corrida pelo espaço. Aí também já é inexistente
nessa colocação aqui de Kardec. É lógico que nós respeitamos, né? Porque eu não sei se aqui se foi tratado, se essa matéria aqui foi tratada por Kardec ou por Galileu Galilei, mas independente, essa parte aqui não condiz. Mas é preciso entender que se eles disseram isso aqui, né, se eles deixaram dessa forma, nós temos que respeitar, mas não significa que respeitar nós temos que aceitar. Porque eu principalmente sou assim. Existe milhões de coisas aqui na Terra que eu respeito, mas não significa que eu aceito. Porque o meu olhar está além do que as pessoas imaginam. Às vezes, para mim uma palavra basta, para mim um olhar basta, não só de encarnados, como também de desencarnados, né? Nem sempre. Então, por exemplo, às vezes as pessoas vê uma árvore, por exemplo, e as pessoas não dão nada para aquela árvore. Eu não. Os meus olhos, eles estão além do que ali se apresenta. Mas por quê? Porque eu procuro constantemente enxergar com os olhos da alma. Eu costumo dizer que eu vejo, porque quando passa um homem, passa uma criança, passa um cachorro, passa uma mulher, é impossível a gente não ver. Como quando passa um carro, uma bicicleta, todo mundo vê, né? Então eu vejo também quando tudo isso por mim passa. Mas entre ver e enxergar existe uma diferença muito grande. E 99,9% eu costumo enxergar com os olhos da alma. Eu vejo 1% com os olhos da matéria. E 99% eu enxergo com os olhos da minha alma. Não sei porquê, mas trago isso de vidas passadas e nasci com isso e creio que eu vou retornar à pátria espiritual detentor dessas faculdades. Então, é por isso que eu estou dizendo isso aqui. Eu estou citando isso justamente nessa questão aqui do cometa. Porque nós temos que respeitar a matéria trazida ou por Kardec ou por Galileu Galilei. Nós temos que respeitar. Mas não significa que nós temos que aceitar. Tem pessoas que aceitam. Eu, por ter uma visão de alma sobre esse assunto aqui, eu não aceito que seja de fato dessa forma aqui. Então, foi deixado dessa forma aqui, porque a humanidade, na época, não tinha lá conhecimento para compreender, como hoje ainda a humanidade ainda não tem conhecimento para compreender, para entender o que eles quiseram naquela época dizer. Mas você sabe, Luiz, o que significa isso aí? Sei. Diga-nos. Não posso. Nós temos uma programação de vó, né, que aqui está presente. Então eu respeito
aquilo que me é passado. Então eu praticamente não digo nada além. Às vezes, nesses períodos geológicos da Terra, eu podia citar várias tabelas periódicas, né, da evolução da Terra toda, mas não é para ser desse jeito. É para ser do jeito que nós estamos passando, porque assim é a programação espiritual. Corrida pelos espaços e com o que se aproximarem dos sóis, assim, pois seriam antes fontes de prosperidade do que mensageiros de desgraça. Nesse sentido está certo, porque antes se acreditavam que os cometas eram amaldiçoados, traziam maldição, trazia desgraça, má sorte para a humanidade, para a Terra. Hoje, através da astronomia, sabe-se que é inofensivo. A natureza fluídica, já bem comprovada, capítulo 6, número 28 e seguinte, que lhes é própria, afasta todo receio de choques violentos, porquanto, se um deles encontrasse a terra, esta o atravessaria como se passasse através de um nevoeiro. Então, olha só que interessante, isso aqui é verdade. Não quer dizer que o assunto anterior que eu estou dizendo que eu não aceito não seja verdade. É verdade. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que eu respeito, mas não aceito pela visão que eu possuo. Mas eu respeito, por isso eu prefiro nem comentar aquilo que eu sei, porque eu sei que o que eu sei não é permitido passar agora. Então, ficou-se, conseguiram provar os astrônomos que se um cometa, se ele se chocar com a Terra, não acontece nada, é como se fosse uma neblina. Então, por exemplo, você quando está viajando, que você de repente depara com uma neblina, o que você faz? Você diminui a velocidade, você vai com o pisca-alerta acionado, não é? E você pode percorrer alguns quilômetros ali com o pisca-alerta ligado. E se você olha para os lados, tanto direito quanto esquerdo, quanto para trás você não vê nada, tanto quanto para frente você não vê nada. Assim é o cometa. Mas daí a pouco, daí uns 1 quilômetro, 2 quilômetros, a depender do local, você deixa para trás aquela neblina. Significa, depois que o cometa passa, vai embora, aquela fumaça, aquela neblina, ela vai embora, ela dissipa, né? Não afetando a Terra em nada, não causando transtorno nos oceanos, no clima, em nada, né? É um processo natural, mas antigamente as pessoas, pelo fato das crendices, as pessoas acreditavam, né? Porque não tinham conhecimento, eles acreditavam que os cometas eram sólidos e que o impacto de um cometa com a Terra
poderia destruir a Terra, né? E hoje se sabe que isso não tem fundamento e não é assim. Então, até o próximo vídeo, até o próximo dia.